Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Por favor, você que está sentado, se você mais uma vez puder, coloque-se de pé e pegue a sua Bíblia. Se você estiver perto de alguém que não tem Bíblia, dá aquela encostada santa, diz: rapaz, lê aqui comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Eu passei uma parte da minha madrugada e de manhã eu levantei para poder tentar entender esse texto, porque ele ficou me incomodando no dia de ontem. Ele me motivou, inclusive, a parar um pouco no dia de ontem e de hoje, para fazer algumas coisas com os meus filhos e etc e tal. Lucas capítulo 12, eu quero ler e meditar nessa noite com você, porque eu estava me fazendo uma pergunta que talvez essa pergunta deve ser feita a nós aqui nesta noite. Se hoje fosse seu último dia, e se você não chegar em casa hoje, quase todas as pessoas que morrem, não são todas, mas quase todas as pessoas, a maior parte delas, não tinham a menor ideia de que iriam morrer no dia e na hora em que morreram. Você pode ter certeza disso. Em raríssimas situações em que uma pessoa está em estado terminal, em que o médico já disse para ela: olha, não há mais o que você fazer, os próximos dias serão seus últimos, ela tem consciência de que ela vai entrar agora num estado de espírito diferente. Mas via de regra, quem não está nessa situação específica, ela nunca sabe o dia que ela vai morrer. Mas a gente sabe que vai morrer. Isso é fato. E um negócio nesse texto me incomodou. Lucas capítulo 12, eu quero ler versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: e propôs-lhes esta parada: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tome assento aí, por favor. E se hoje fosse o seu último dia? Olhe para mim, por bondade. Talvez você esteja aqui na casa de Deus com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu bebê, com a sua bebê, com seu parente, com a sua mãe, e naturalmente a gente perde um pouco a atenção no culto por este que está próximo. Mas pare só um minutinho para ouvir. Essa mensagem vai ser breve, eu não trouxe nem tablet, só para você ter ideia. Então eu não fiz um esboço dessa mensagem, eu não fiz uma homilia para ministrar essa mensagem. Via de regra, eu sento, eu digito tudo que eu vou falar, ou aquilo que é importante para ser frisado, e trago isso num tablet para trazer uma dinâmica melhor naquilo que eu estou ensinando. E eu tentei fazer isso, escrevi inclusive, mas cada vez que eu escrevia e relia, eu apagava e refazia. Eu cansei, eu botei lá, cancelar no computador, fechei lá o computador e fiquei com a Bíblia. Risquei ela todinha aqui, risquei um pedaço de papel, mas eu esqueci que eu não entendo a minha letra. Não entendo de verdade, eu escrevo, mas
e fico tentando depois traduzir o que eu escrevo, é bem complicado, mas eu trouxe. Mas eu duvido alguém aqui interpretar isso aqui. Eu boto aqui para fazer a média na minha mente de que eu escrevi alguma coisa. Mas eu meditei desde ontem nesse texto. E tentei entender por que Jesus teve a motivação de fazer isso. Lucas capítulo 12 tem uma coisa curiosa acontecendo ali. O versículo 1 do capítulo 12, até mais ou menos o versículo de número 10 a 12, você vai ver Jesus mostrando a importância de se confiar em Deus. A importância, André, que nós temos de, na nossa vida, no dia a dia, confiar que Ele vai fazer alguma coisa. Não sei o que, mas Ele vai fazer. Confiar que Ele vai prover, confiar que Ele vai curar, confiar que Ele vai restaurar, que Ele vai libertar. Ele vai falar de confiança e da importância da gente confiar em um ser que está acima de nós e que as nossas vidas, querendo ou não fogem do controle dEle. Todo mundo que está aqui acredita piamente, de forma inconsciente, que você domina a sua vida. Você faz naturalmente aquilo que quer. E há um conceito muito nosso de que a gente faz o que quer, porque quem manda no meu bedelho ou no meu nariz, quem é? Sou eu. Então eu faço o que eu quero. Na prática, eu faço o que eu quero desse livre-arbítrio, ele tem uns limites muito interessantes na Bíblia. E quando você vai estudar esses limites, você descobre que Deus, acima de você, continua tendo o controle de todas as coisas, e que por ter o controle de todas as coisas, Ele continua na direção daquilo que Ele quer, tomando a decisão que Ele quer, para que as coisas saiam da forma como Ele quer. Então, por mais que algumas coisas parecem terem saído do seu controle, parecem que desestruturaram a sua vida, saiba, nada saiu do controle deste Deus. Louvado seja o nome dele por isso. Mas chega um dado momento na conversa que Jesus está tendo, e o texto, no versículo de número 12, diz que haviam milhares de pessoas ali, naquela discussão com Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. No meio dessa galera de milhares de pessoas, aparecem dois camaradas. Parente deles, provavelmente o pai morreu, e eles dizem: vamos embora agora dividir a nossa herança. E o desenrolar desse texto se dá dessa forma: dois camaradas chegam e dizem, Rabi, que seria mestre, para Jesus assim: o meu irmão está dividindo a minha herdade, a minha herança, e a divisão não está certa. E naquela época, Hilton, havia um costume de que questões que envolviam finanças ou partilha de bens, deveria se consultar os rabinos das sinagogas, para que eles pudessem saber a divisão certa. Porque imagina você, que lá tinha um boi magro e um boi gordo, uma cabra magra, uma cabra gorda, e por aí vai. Não havia muito equilíbrio às vezes na herança, para você dividir de forma igual. Então precisava da sabedoria de um rabino, para que ambos saíssem felizes. Jesus está ensinando da importância de se confiar em Deus. Chega um cara, junto com seu irmão, no meio da conversa, e ao invés de chegar para Jesus e ouvir e entender, rapaz, eu preciso confiar em Deus, eu preciso ser grato a Deus com o que eu tenho, eu preciso dizer, Deus, eu agradeço. E isso, eu vou fazer uma pausa aqui para fazer um negócio que é importante você saber. Muitos de nós somos extremamente ingratos com Deus, absurdamente ingratos com Deus. Você não tem ideia do quanto Deus tem sido bondoso com a sua vida. E às vezes Deus permite que você vivencie situações em que você precisa parar para olhar para cima e dizer assim, peraí, mas Deus está cuidando de mim. Quando esses dois homens chegaram para Jesus e começaram a dizer, Jesus, a gente está com uma herança aqui dos nossos pais, a gente quer dividir. E diz a Bíblia que Jesus disse, vocês estão procurando a pessoa errada. Eu não vim aqui falar sobre isso. O versículo de número 15 diz uma coisa curiosa. Então Jesus disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza é quando você ama muito uma coisa e quer ela só para si. Egoísmo. É quando isso aqui é meu e não é teu e eu não partilho para ninguém. Eu conheço um irmão que quando ele vai lanchar, ele esconde o lanche dentro da gaveta para ninguém olhar. Para ninguém que está do lado dele dizer assim, esse homem, me dá um pedaço aí. Gente avarento, gente egoísta,
que via de regra, aprenda isso e saia daqui sabendo disso desta noite. Pessoas assim dificilmente vão conhecer o que é prosperidade na vida. Porque na Bíblia, tudo é diferente de como você aprende na terra. Na Bíblia, você só ganha se você perder. Você só recebe se você dá. Não tem para onde. A Bíblia diz que é dando que se recebe, não é recebendo que se dá. É o inverso. Você primeiro planta para depois colher. Você não colhe primeiro para depois plantar. No reino de Deus as coisas são diferentes. E Jesus está olhando para esses dois camaradas. E é curioso, porque Jesus vira para eles e diz: então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas alguns de nós achamos que somos aquilo que temos, que somos aquilo que conquistamos, que somos aquilo que podemos alcançar. E não é assim na Bíblia. Quando você vai ver o apóstolo Paulo em várias cartas, escrevendo aos seus vários pupilos e discípulos, ele em várias vezes faz questão de dizer: por causa de Cristo eu perdi tudo, mas em Cristo eu ganhei a minha salvação. Era um cara que entendia que ele estava de passagem nesta terra e que não importava a hora em que a morte o alcançasse ou que lhe surpreendesse. Se ela chegasse de surpresa, ela teria a surpresa de ter que ver que aquele homem não tinha nada nesse mundo que o prendia, porque a sua esperança estava na glória, a sua vida ela é eterna e a sua vontade era de morar no céu. Louvado seja o nome de Cristo. Mas isso não é uma realidade para todos nós. Paulo foi Paulo. Tem alguém aqui como Paulo? Paulo foi um grande apóstolo. Mas quando eu olho para a Bíblia, Jesus parece que ele não consegue convencer. Jesus fala para o camarada, para os dois irmãos: olha, parem de ser egoístas. Foi o que Jesus disse. Parem de pensar em dinheiro. Foi o que Jesus disse para os dois irmãos. Parem de ficar brigando por causa disso. E Jesus conhece o nosso coração, sim ou não? Conhece o seu coração, sim ou não? Conhece. Ele sabe o que você está pensando, sabe o que você deseja, sabe se você está aqui com a mente no culto ou não. Ele sabe de todas as coisas. Mas a Bíblia provavelmente, mesmo deixando oculta para a gente, deixa claro a partir do versículo 16, que Jesus não enxergou no coração deles entendimento. É como, Márcio, se Jesus tivesse chegado, te ensinado como tocar e não tivesse entrado, ele disse: espera aí, deixa eu pegar aqui o violão, deixa eu te mostrar como é que toca. Jesus, apesar de ter dito para eles: larguem o egoísmo, parem de pensar nisso, foquem em outra coisa, ele olha no coração dessas pessoas e vê, eles não entenderam. Aí Jesus diz: eu vou propor para vocês uma parábola, que era uma forma alegórica de ensinar grandes ensinos. E ele diz no versículo 16, e propôs essa parábola: o campo de um homem rico. O homem ele era o que, irmãos? Irmão, gente rico na Bíblia, quando é citado, é rico mesmo. O texto faz questão de dizer que um homem que já era rico queria ficar mais rico ainda. Todo o texto do versículo 16 ao 21 vai contar a história de um único homem. Não cita em nenhum momento ele citando Deus ou sendo grato a Deus. Não cita que ele tinha uma esposa, não cita que ele tinha filhos, não cita que ele tinha amigos, porque o único foco que ele tinha na vida era, com a sua riqueza, ficar mais rico ainda. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus propondo uma parábola dizendo: um homem tinha um campo e ele era rico, que produziu neste campo muita abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Você sabe o que é arrazoar? Arrazoar é quando você conversa consigo mesmo. Quem já teve uma conversa consigo mesmo, tipo assim: rapaz, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Isso acontece muito no trânsito. Você está ali no trânsito dirigindo, você está olhando assim, sabe? E tem gente que fala muito, conversa consigo mesmo. Quer ver? Quem conversa consigo mesmo aqui, além de mim, para eu saber que eu sou doido? Não. Tem muita gente doida nesse mundo. Dizem os cientistas, estudiosos da mente, que aqueles que conversam consigo mesmo são mais inteligentes do que os que não conseguem conversar consigo mesmo. Parabéns a nós. Mas fato é
que ele arrazoava, e o texto está dizendo, ele conversava consigo mesmo, ele raciocinava, ele discutia consigo mesmo. Ele literalmente, ao ver que a sua grande fazenda, porque aí esse grande campo, na original diz herdade, e quando fala de herdade está se falando de uma fazenda ou de uma quinta, de um negócio grande, de um negócio que realmente rendia muito dinheiro. O texto diz que a fazenda produziu muito dinheiro. A fazenda dele produziu muita coisa. E ele começou a ter uma conversa consigo mesmo, e na conversa dele o que eu vou fazer para ficar mais rico? Como eu faço para ter as minhas coisas? Como eu faço para poder ficar melhor com o que eu tenho? O que eu posso fazer para ganhar mais? Do versículo 16 ao 21, ele não para um momento para dizer assim, eu vou agradecer a Deus. Eu vou dizer, Deus, obrigado. E é estranho Jesus não citar Deus nesse texto. Não é em vão que Jesus não cita nesse texto o nome de Deus. Porque quando você vê que aquele homem, nessa história, só conseguia pensar em si mesmo e não conseguia pensar em Deus, isso me faz refletir. O que você e eu temos pensado no nosso dia a dia, na vida que nós temos levado? Quando nós chegamos aqui nos cultos, irmãos, de quarta-feira, às vezes, eu nem digo essas últimas quartas, porque via de regra, essas últimas quartas têm sido até bem assistidas, mas às vezes eu chego aqui do nada da faculdade, e eu encontro 20, 15, 30 pessoas sentadas dentro da igreja, e eu fico me perguntando, cadê as igrejas? Cadê o irmão? E às vezes eu ligo, porque eu fico preocupado, por que você não veio? E eu às vezes faço isso com pessoas que eu dou aula, André, onde é que você estava? Eu não te vi na aula. E todas as pessoas, André, têm sempre as mesmas respostas. Elas estavam ocupadas. Nenhuma delas, pastor, eu não vim porque eu estava com preguiça. Eu nunca vi um crente me dizer isso, mesmo sabendo que a maioria das vezes era só preguiça. Nunca vi um crente me dizer, pastor, eu não vim porque eu não queria assistir a aula, ou não queria ir para o culto. Todos dizem a mesma coisa, eu estava ocupado com isso, eu estava ocupado com meu filho, eu estava ocupado no trabalho, eu estava fazendo uma visita. E no fundo são tudo desculpas que nós damos para nós mesmos. E se hoje for o seu último dia, e se hoje for o dia que você vai se encontrar com Deus, se hoje for o dia que não vai ter mais chance, o texto vai se desenrolar de uma forma muito curiosa, porque o texto diz que ele constrói, e ele toma uma decisão dentro de si, eu vou construir celeiros novos, ele quebra o que ele já tinha construído. Gente, ele poderia ter pego aquilo ali e cumprido o mandamento de Deuteronômio, que diz que quando você tem muito em abundância, você deveria doar aos pobres. Jesus estava falando a judeus que ao longo da história perderam o sentido da lei de Deus, e que na lei de Deus eles perderam. A lei de Deus ela era tão protetiva no que diz respeito à pobreza, que existia um negócio chamado sétimo ano, o ano da remissão. Você sabe o que é o sétimo ano, o ano da remissão? Era um ano em que você perdoava dívidas, em que você pegava os seus bens e dividia com aqueles que não têm, em que você pegava toda a sua colheita e distribuía entre os pobres. A cada 7 anos Israel tinha que fazer isso. Mas com o passar dos anos eles começaram a pensar, não, eu vou pensar em mim, eu vou me preocupar comigo mesmo. E a vida foi seguindo, e o texto se desenrola com 2 homens que no caminhar da vida perderam um pai, e esse pai deixa uma herança, e ao invés deles pegarem essa herança e desfrutarem dessa herança que o pai deixou, eles vão brigar, porque não, eu quero também, na tua casa tem 10 telhados, na minha só tem 5, eu quero parte do telhado da tua casa. E a briga se deu por coisas pequenas, que Jesus disse, vocês estão aí, no coração de vocês sendo avarentos, vocês estão preocupados só com aquilo que vocês querem, mas vocês não estão preocupados com aquilo que está acima de vocês. E Deus vai trazer através de Jesus essa parábola para ensinar àqueles homens que estavam com Jesus, e mais especificamente a 2 que estavam ali querendo questionar o que fazer com a herança, que a maior bondade ou prioridade ou coisa boa que você pode ter na vida é conseguir nessa terra olhar para cima todos os dias e entender, Ele cuida de mim, Ele me sustenta, Ele me guarda nesta terra. Mas nós perdemos o hábito de fazer isso. Há muitos anos atrás eu trabalhava em um laboratório bem pequenininho,
Era uma salinha bem pequenininha mesmo, equivalente a dois aquários desse aqui da bateria. Talvez um pouco maior do que isso, né, Jorge? Mas bem pouco mesmo. Meu laboratório era bem pequenininho. Era uma sala que um dentista tinha cedido para mim. E eu vivia uma vida muito difícil, financeiramente falando, era muito apertado. Um dia a conta de luz atrasou. E a Semar, eu não sei como é com vocês, mas comigo ela não teve pena. Ela foi lá e cortou mesmo a luz. Pá! Foi desesperador para mim ter que chegar na minha mini empresa e não ter luz para trabalhar. Isso deve fazer mais ou menos uns 22, 23 anos atrás, né, Jorge? Acho que mais ou menos isso. Jorge trabalhava comigo. O dentista que estava do lado chegou lá e eu fiquei morto de vergonha, porque ele disse: o que aconteceu? Faltou luz? Eu tive que dizer: não cortaram a luz. Ele, mais sem graça ainda, ele disse: você não tem nenhum dinheiro? Eu disse: não. Ele pega um dinheiro, me dá o dinheiro, disse: pague a luz e desconte aí em serviço. Eu fui com vergonha, atravessei a rua, fui na lotérica, paguei aquela luz, voltei envergonhado, liguei para a Semar, esperei eles virem, vieram quando quiseram, ligaram lá a luz, e eu fiquei comigo mesmo arrasado, por eu me permitir vivenciar aquilo. Os anos se passaram e eu estava quinta-feira caminhando aqui dentro do meu laboratório. Agora uma empresa grande, conhecida no Maranhão. Andando e eu parava na cozinha, olhava o tamanho daquela cozinha, que é o dobro do meu laboratório inteiro que eu tinha. Olhava para cada uma das salas, e cada uma das salas que tem lá já são mais do que maiores do que a sala inteira que eu tinha. E eu parei e fui dizer: Deus, às vezes a gente não consegue ver como tu és bom. E ele me fez lembrar do dia que cortaram a minha luz, e hoje na minha casa eu tenho luz solar, freezona, bacana demais. Posso passar o dia todinho no ar-condicionado, luxando, curtindo, desfrutando. E aí ele me fez olhar lá para o passado e me fez entender: tu lembra quando lá atrás cortaram a tua luz? E Deus me fez lembrar de uma coisa que eu fiz. Quando cortaram a minha luz, que eu saí daquele laboratório arrasado por conta disso. Eu dentro do carro eu disse: Senhor, obrigado, porque cortaram a minha luz. E ele me fez lembrar da cena. E quando eu lembrei da cena, de eu agradecendo a Deus, eu comecei nesse laboratório, quinta-feira à noite, lá na cozinha, a chorar com Deus e dizer assim: Deus, às vezes nós não entendemos os processos que passamos na vida. E talvez você esteja aqui nesta noite sem entender o processo da sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite sem entender por que você está passando pelo que está passando. Talvez você não entenda por que a trajetória na sua vida está sendo tão difícil. Mas acredite, agradeça por cada parte dessa trajetória, porque nessa caminhada Deus quer te levar a lugares altos desta terra. E eu entendo nesse texto que Jesus estava tentando mostrar a maior riqueza do mundo para aqueles homens. E que eles não conseguiam entender, eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam compreender a dimensão do que Jesus estava falando. Jesus fala que um homem decide, porque tinha ficado rico, e enriquecer mais, construir 2 novos celeiros maiores ainda, para que tudo aquilo que ele tivesse conquistado, ele colocasse dentro. E ele conseguiu. A sua ganância, a sua ambição levou ele a conquistar. Se você lê esse texto sem entender o contexto e sem ler o último versículo 21, parece ser até uma história bonita, parece ser uma história de alguém vitorioso, de alguém que tinha alguma coisa e multiplicou os seus bens. Mas a história ela é triste, porque nessa história é a história de alguém que teve tudo para ter em abundância o que havia de melhor que viesse de Deus. Mas ele não conseguia olhar ao redor dele, ele só conseguia olhar para si. Então ele não aprendeu nada na Torá do que é dividir, do que é plantar para depois se colher. Ele não entendeu nada do que Cristo estava tentando dizer. E aí você vai olhar Jesus dizendo para esse homem, que aquele rapaz que estava rico e ficou agora muito mais rico, ele tem uma fala muito interessante. Ele olha para si mesmo e diz assim: ei,
agora que tu conquistou tudo, que tu chegou onde tu queria, agora que você realmente é o bam, descansa, come, bebe e folga. Agora você tem bens para toda a sua vida. Agora você pode desfrutar de tudo que é bom e do melhor. Vai descansar, porque agora você chegou aonde você queria. E ele está falando assim mesmo. E diz o texto sagrado que a única hora que aparece Deus nessa história é chamando ele de louco. É dizendo para ele: olha, tu és louco, hoje vão te pedir a tua alma. Para quem serão as coisas que você conquistou? Deixe-me fazer uma pergunta: quais são as suas prioridades nesta jornada? Esta semana eu fui para Natal e passei 2 dias em Natal com a minha mãe. Quando eu cheguei em São Luís, eu disse para Maíra, vou pregar quarta-feira no culto e vou voltar para Natal, porque eu quero passar uma semana inteira com a minha mãe. Mas por que tu quer fazer isso? Porque não é justo que eu fique tão longe da minha mãe tanto tempo e a veja tão pouco, já que eu posso ver mais. E eu estava dizendo isso para um irmão e falando para ele da importância que tinha dele dar valor ao fato da mãe dele morar do lado dele, que ele podia todo dia olhar para ela, todo dia pensar nela, todo dia visitar ela. E só quem perdeu a mãe sabe o que eu estou dizendo. Só quem não pode ver a mãe longe sabe o que eu estou dizendo. E aí quando eu olho para esse camarada aqui, que vivia só, que pensava em só, ele estava encerrando a vida dele só. É uma coisa triste, porque a solidão é a pior desgraça que existe no mundo. Você sabe quais são as únicas pessoas que querem viver só na terra? São pessoas que mentalmente estão depressivas ou estão com algum transtorno mental. Mas uma pessoa saudável, ela não quer viver só. É por isso que Deus, quando olha para Adão, Deus diz: não é bom que ele viva só. Isso não é saudável para o homem, isso não é saudável para a humanidade. Deus queria que a humanidade entendesse: nós somos um corpo que estamos caminhando, e como corpo de Cristo nós moraremos um dia, não é só, é na glória juntos para adorar a este Deus. E eu disse para Maíra, eu estou pensando em voltar para passar uma semana com a minha mãe, para poder ficar com ela. Por quê? Você sabe por quê? Se hoje for o meu último dia, olhe para mim em nome de Jesus. E as coisas que você ainda não perdoou, porque você é rancoroso demais. E as coisas que você está guardando no seu coração já há muito tempo, acreditando que vai acontecer alguma coisa, e talvez não aconteça o que você espera, e não dê tempo de você abraçar essa última pessoa, ou dar o seu último abraço, ou dizer pela última vez que você ama essa pessoa, e se não der tempo de você resolver. E se você se deparar hoje com o espírito de morte, lhe dizendo: hoje é o dia do seu juízo. E eu fiquei meditando, intrigado nesse texto, porque é como se Deus estivesse dando um brado dentro da minha alma e para a alma desta igreja: nós não sabemos o dia nem a hora que vamos partir. Então, quando formos partir, qual é a riqueza que nós estaremos deixando para os nossos filhos? É uma boa casa? É um bom carro? Qual é a riqueza que você vai deixar aqui na terra para os seus irmãos? São os seus bens. Porque a maior riqueza que você pode dar a alguém, sabe o que é? É o amor de Cristo Jesus a estas vidas. É ensiná-las que existe um Deus que as ama. É ensiná-los que existe um Deus que quer salvá-los. É instruí-los que existe um Deus que preparou uma casa espiritual para eles no céu de glória. A maior riqueza que nós temos, ela não é tangível, ela não é alcançável por mãos humanas. Você só alcança ela pela fé, quando você crer no Filho de Deus, quando você entrega a sua vida a este Filho, e você entende que é só por Ele e para Ele que nós estamos vivendo nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz, no versículo de número 17, que ele se arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse ele: eu farei isto, eu vou derrubar os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali vou recolher todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, como, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que
tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E isso é muito interessante, porque o conceito de riqueza que nós temos, ele é completamente diferente do conceito de riqueza divino. O conceito de riqueza humano é: eu preciso ter um carro do ano, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter dinheiro na conta, eu preciso ter saúde física, eu preciso fazer uma boa academia, ter uma roupa de marca. O conceito de riqueza é: eu preciso estar combinando o sapato com a calça e a calça com a camisa, e tudo tem que estar em sintonia. Se você não entra dentro do conceito do que é riqueza, você não é conhecido como alguém rico. Você pega uma revista chamada Forbes, que todo mês publica a lista dos homens mais ricos do mundo. Eles ficam disputando quem tem o iate maior, quem tem um avião melhor. E alguém compra uma coisa, eles vão lá e compram o maior ainda, o melhor. Porque ser rico no conceito humano é ter muita coisa, é ter muitos bens. Mas a maioria destes homens que já morreram deixando os seus bilhões, eles tiveram que aprender uma máxima: que quando eles morrem, toda esta riqueza não pode ser conduzida, porque a riqueza que Deus quer para encher o meu coração e o seu, é uma riqueza que vem da glória eterna, e que preenche a nossa vida com a presença dEle. E que essa riqueza, uma vez entrando dentro do seu coração, você consegue olhar para o problema e dizer: Senhor, mas eu te agradeço. Você consegue olhar para a doença e dizer: Senhor, mas eu te dou graças porque eu estou aqui. Você consegue olhar para situações difíceis e dizer: Senhor, a despeito do que eu estou vivendo, eu conheço este Deus, e a este Deus eu dou toda a honra e glória. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente olha, e eu já vou chegar nos meus finalmente, quando a gente olha para Jesus ensinando sobre isso, tem umas coisas que eu fiquei tentando entender. Esse homem não tinha noção de que ele era finito, irmãos. Você tem noção da sua finitude? Você sabia que você vai morrer? Você sabia que um dia o fim chegará para você? E aí eu lhe pergunto: quando o fim chegar, o que é que não foi resolvido? Qual foi o abraço que faltou você dar? Qual foi a pessoa que faltou você ir lá e dizer assim: olha, eu vim aqui te pedir perdão, eu vim aqui te dizer que eu posso hoje te perdoar porque Cristo me perdoou? O que é que vai chegar para você no dia do seu fim? O que é que você vai ter quando você chegar do outro lado? Porque todos os dias nós temos a chance de não viver mais no dia seguinte. E a única coisa que eu tenho como garantia é que essa palavra diz que se eu entregar a minha vida a Cristo Jesus, confiar nele, eu terei a vida eterna. Mas se eu não tiver isso, o juízo eterno está me aguardando. Existe um Deus que está aqui nesta noite nos fazendo entender o que você fará se hoje for o seu último dia. Deixa eu lhe dar um conselho. Existem pessoas que estão sentadas me ouvindo ou mesmo me assistindo, que estão intrigadas com o pai, ou intrigadas com a mãe, ou feridos com o filho, ou não falam mais com o vizinho, ou não se dão bem mais com aquele irmão, ou não falam com aquela irmã, ou não suportam a presença de ciclano. Deixa eu lhe dar um conselho: quando você sair desse culto, pegue o seu celular e envie uma mensagem assim: olha, me perdoa, Deus te ama e eu também preciso te amar, porque a Bíblia me ensina isso. Porque se hoje for o teu último dia, você vai poder ouvir dele: vinde benditos do meu Pai, para aquele lugar preparado para você antes da fundação deste mundo. Não queira ouvir: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Não queira ouvir de Jesus naquele grande dia que você esteve na casa de Deus, mas você não era de Deus. Você ia para a igreja, mas você não era igreja. Você cantava, mas você não era um adorador. Você pregava, mas você não vivia pelos ensinos desta pregação. Você falava muito com Deus, mas pouco se orava de fato a Ele. Eu quero lhe dizer nesta noite, que nessa reflexão que o Senhor veio me trazendo desde ontem para cá, me fazendo entender: se hoje fosse o meu último dia, se hoje fosse o seu último dia, o que é que
precisa ser corrigido, o que é que precisa ser sanado, o que é que precisa ser resolvido, porque se algo aí na sua mente, o Espírito de Deus está te dizendo agora, isso precisa ser resolvido, não saia deste culto sem resolver isso em nome de Jesus. E mais do que isso, saiba, a riqueza deste mundo para Deus não é riqueza. A riqueza deste mundo, sabe qual é? Eclesiastes, abra por favor. Abra em Eclesiastes rapidinho, por gentileza. Eclesiastes capítulo de número 12, por gentileza. Eclesiastes capítulo de número 12. O versículo de número 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E o texto vai se desenrolando e ele vai dizendo, antes que escureça o sol e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, do dia que tremem os guardas da casa. E ele vai dizendo, e aí ele vai dizendo no versículo 6, lembra-te dele antes que se rompa a cadeia ou o fio de prata, que se despedace o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte, e desfaça-se a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olhe para mim. Se hoje for o meu último dia ou o seu último dia, o que é que está faltando para você ir para o céu de glória? O que é que falta para você hoje sair daqui sendo um servo? Tem pessoas que vêm na igreja, Fabinho, um culto, segundo culto, terceiro culto, quarto culto, Deus está falando com eles, Nas. Deus está lhe dizendo, olha, entrega a tua vida, vai. Alguns até sentem um desejo, ficam ali relutantes, não, mas eu não estou preparado, mas eu ainda acho que não é minha hora. Não vou ter que vir para o culto agora todo dia, vou ser crente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, há um Espírito chamado Espírito Santo que quer salvar a sua vida, porque hoje pode ser o último dia da sua vida. E se for o último dia, será que você vai poder dizer assim, eu lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade, eu guardei os seus mandamentos, eu vivi segundo aquilo que Ele queria para a minha vida. E acredite, vale a pena viver os sonhos e projetos de Deus. E Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo para a sua vida que não é neste mundo. E esse texto me faz entender a nossa busca desenfreada para ter, para conseguir, para conquistar, muitas vezes nos leva a perder a maior riqueza que nós temos, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Ponha-se de pé em nome de Jesus nesta casa. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Qual é a sua maior riqueza? Se você morrer hoje, qual é a sua maior riqueza? Qual é o maior bem? O que é de mais precioso que você vai deixar? Porque a Bíblia fala que tudo que o cara tinha conquistado para Deus não era riqueza, André. Tudo que o cara tinha conseguido não era riqueza para Deus. Deus olhava e dizia assim, tu está te achando rico, tu não é rico, cara. Deus olhava para aquele camarada e dizia, mas espera, tu está pensando que realmente tu tem muita coisa, tu não tem nada, cara. E aí eu quero perguntar para você, qual é a sua maior riqueza? Porque a minha maior riqueza foi um dia, estando sentado na última cadeira de uma igreja, atravessar todos os olhares, vir até a frente e dizer assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Naquele dia eu recebi a maior herança que alguém poderia ter, e a maior riqueza que alguém poderia ter. Quem já recebeu essa herança aqui no coração? Mas talvez você não tenha recebido ainda essa herança. E
E sabe o que é curioso? Nenhum de nós sabemos de fato quando vamos passar para a eternidade, mas nós sabemos, todos passaremos para ela. Nenhum de nós sabemos o dia em que isso vai acontecer, mas sabemos, pode acontecer a qualquer instante. Ninguém sai de casa e dá um beijo na esposa, dá um beijo nos vizinhos, dizendo assim, ó, eu não vou voltar mais. Ele dá um beijo dos meninos e sai dizendo, até mais tarde eu te vejo. Mas muitas pessoas que saem assim, não voltam mais. Muitas pessoas saem assim e não conseguem mais voltar, porque naquele dia era o dia em que a morte chegaria e diria, e aí, o que tu tens de riqueza para apresentar? Nesse grande dia, quando a morte chegar na sua vida, quem é crente levanta a mão aqui e diga glória a Deus. Naquele dia, quando a morte chegar na sua vida e que perguntar qual é a riqueza que você tem, você mostra o selo na testa assim, você está vendo esse selo? Esse selo bem aqui é a minha entrada, a minha garantia de que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, me libertou e me deu a vida eterna. Esta garantia Ele tem para todos aqueles que entendem que a maior riqueza do mundo, ela não é palpável, mas ela é alcançável no coração. Então, se você nesta noite não entregou sua vida para Jesus, e você quiser entregar sua vida para Cristo Jesus nesta hora, eu quero te convidar a entregar a tua vida nesta noite a Ele. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer, pastor, hoje eu quero receber essa riqueza. Pastor, hoje eu quero entregar a minha vida para este Jesus, porque eu não sei realmente o último dia, mas eu sei que se Ele chegar na minha vida, eu quero estar preparado para me encontrar com este Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma vida eterna, existia uma vida eterna para este homem rico. E quando ele descobriu o que tinha depois da vida eterna, quando ele descobriu que tudo ficou, que nada ele pôde levar para a eternidade, e você vai estudar na história da humanidade, tem uma coisa curiosa. Quando você chega no Egito, você descobre que todos os faraós, quando eles morriam, eles levavam para o seu túmulo toda a riqueza deles, porque eles acreditavam que no pós-morte, se eles estivessem com toda a sua riqueza, eles poderiam comprar a entrada no céu, comprar a entrada no lugar de glória. Então eles morriam e carregavam não só a sua riqueza, todos os seus empregados eram assassinados para ficarem com ele, todas as suas servas eram assassinadas, ele era vestido com a melhor roupa, para que ele pudesse esperar a morte. Só que ele, quando encontrava com a morte, ele descobria que tudo que ele tinha juntado no túmulo de nada valeu, que tudo que ele tinha conquistado durante anos, subjugando pessoas, maltratando pessoas, desfazendo relacionamentos, desfazendo vidas, passando por cima para conquistar aquele sonho, deixando tudo de lado para alcançar uma meta, de nada valeu a pena, porque a morte chegou e disse, essa riqueza não compra a tua eternidade, esta riqueza não compra a eternidade. Mas Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele disse, todos aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Sabe por quê? Porque quando a morte chegar na minha vida, e ela chegar na sua vida, e Deus olhar para mim, Ele não vai dizer assim, ó louco, Ele vai dizer, vem meu servo, o céu te aguarda, o céu te espera. É este o lugar que nós um dia queremos morar, mas só moraremos lá se entendermos que se hoje for o último dia, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for por Ele. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, se o Espírito de Deus está te convencendo a fazer isso, e é Ele que fica no nosso coração dizendo, entrega, 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 saia do seu lugar e nós vamos orar por você enquanto nós estamos adorando a Ele nesta noite. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu dom, por tua bondade libertas meu ser.
no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Desde aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu campo, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas do seu no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Escute, escute. Não adie o que você precisa fazer. Não adie o que você precisa dizer a alguém. Pode ser que você não tenha a oportunidade mais de ver essa pessoa. Pode ser que ela se vá e você diga: poxa, eu queria tanto ter dito isso a ela. Eu queria tanto ter dito para ela que ela era importante. Eu queria tanto poder olhar para ela e dizer assim: olha, eu te amo. Não adie. Não adie o seu encontro com este Deus. Não adie esse encontro com este Jesus, porque há dele para com você uma aliança que ele quer fazer. E você está aqui nesta noite porque ele entende. Nenhum de nós estamos preparados para a morte, mas ela vai chegar. E nesse grande dia, neste grande dia, neste grande dia, o que você tem para apresentar a ele? Se houver em você a marca da promessa, você pode levantar a sua mão agora e dizer: glória ao teu nome, glória ao teu nome, Jesus. Mas se não há essa marca, hoje essa marca está aqui, e Jesus está aqui com ela para te marcar. Se você simplesmente dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero poder receber a Jesus nesta noite. Não adie esse encontro com ele. Não adie, porque você não sabe o dia nem a hora em que a morte baterá nas nossas portas. Por isso cantamos: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui mesmo, Senhor. Eis-me aqui mesmo, Senhor, eis-me aqui mesmo. Pode amar Deus, sabendo que eu sou falho, saber no coração de onde é errado, como pode me amarás, como pode me amar, sabendo que eu sou falho, e que meu coração já não bate, mas como já bate. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta, como
que me confiar. E ainda me pega quando eu estou caído e abraça, quando eu estou chorando e segura. Eita, Deus maravilhoso, aleluia. Das chamas de amor e arde em meu coração e não podem conter. Como uma flecha estoura em meu peito, fraque, joelhos enquanto eu choro. Meu coração minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com você. Antes de eu conhecer Jesus, a minha mãe está assistindo, ela sabe que é verdade. Ninguém acreditava no meu futuro. Quando eu fiz o meu primeiro ano, na época chamava-se primeiro ano científico, eu era de gangue, fazia um monte de coisas erradas. Levei gangue para o colégio, na época estudava no Objetivo, fiz um monte de coisas erradas, fiquei reprovado. Atrasei um ano da minha vida. No ano seguinte, dia 20 de outubro de 1997, eu estava quase reprovado. Ia reprovar pela segunda vez. Minha mãe me batia, meu pai não queria saber de mim, e as pessoas diziam: eu sou ovelha negra, porque eu não conseguia nem passar de ano, pastor. Meu boletim eu escondia todas as vezes que se entregava para levar para minha mãe. Ela dizia assim: sua irmã já trouxe o boletim, cadê o seu? Eu digo: rapaz, a professora não me entregou, estava na bolsa. Só, na época tinha o lance da caneta vermelha para nota vermelha, e o lance para notas, as notas boas eram pintadas de azul. Quem vivenciou isso que eu estou falando? Tem uma galera que da velha guarda aqui. Mas eu lembro bem que no dia 20 de outubro de 1997, quando eu estava perto já de reprovar, eu estava passando na porta de uma igreja, entrei, entreguei minha vida para Jesus, recebi a maior riqueza do universo. O Colégio Objetivo fazia uma coisa que hoje é crime hoje, na época não era, mas é crime hoje. Lá existiam 3 primeiros anos científicos, que a gente chamava primeiro ano científico. Hoje parece que é ensino médio, mudou, sei lá como é que é. Mas naquela época tinham 3 primeiros anos, e eles separavam os anos pelas notas do ano anterior. Então os alunos que eram muito bons ficavam num primeiro ano, os alunos médios ficavam num outro primeiro ano, e numa outra sala ficava só a galera que não prestava na 8ª série. E eu estava lá, firme e forte. A gente fazia tanta notícia nessa sala, que quando a gente não tinha o que fazer, a gente levava lama num saco, colocava o sapato, belava de lana, a gente subia em cima das cadeiras e fazia pegadas no teto, para o professor quando entrar dizer assim: que diacho é isso? Os caras estão dando de cabeça para baixo aqui. De tanta perturbação, quebrava a sala, brigava. O meu primeiro dia de aula no primeiro ano, tinha um professor chamado Carlos Eduardo, nunca esqueci o nome dele, porque marcou a minha vida e a dele. Ele entrou, pediu silêncio, eu continuei falando. Ele pediu silêncio pela segunda vez: eu vou lhe mandar para fora. Eu digo: mande agora. Ele: pode sair. Eu disse: tchau. Fui-me embora, nunca esqueci dele, porque ele passou a me perseguir. Era um professor de matemática, me reprovou e reprovou mesmo. Disse: eu vou te reprovar. E reprovou. No primeiro ano eu fiquei reprovado. No ano seguinte peguei ele já estava para me reprovar de novo. Outubro de 97, eu já ia ficar reprovado de novo no primeiro ano. Minha mãe já estava preparando aquele cinto, né, mãe? Ela sabe que ela está assistindo, um cinto bacana que ela tinha separado. Porque quando ela, hoje não pode bater em criança, mas na minha época, quem apanhou de mãe e pai aqui? Mas era bom demais, não?
Hoje criança não sabe o que é isso. Hoje é tudo na base do diálogo, tudo precisa de um psicólogo, tudo o filho está afetado emocionalmente. Se vê uma chinela, ai meu Deus. Na minha época não tinha dessa não. O pau cantava mesmo, o pau comia. Era assim ou não era? E funcionou. Talvez não funcione hoje, mas funcionou na minha época. E Deus me trouxe a memória. Quando nós cantávamos essa última música que nós estávamos cantando. Da forma como Ele nos pega, como Ele nos abraça. Mesmo quando a gente não é nada, a gente não é ninguém, Ele vai lá e abraça a gente. Mesmo quando você é alguém e falha e perde tudo, Ele vai lá e te abraça. E eu lembrei que em outubro de 97, perto de reprovar, eu entrego a vida para Jesus. Eu já estava de recuperação, já algumas matérias direto já. Fiz a recuperação, tirei todas as notas boas. Quando foi no segundo ano, passei super direto. Terceiro ano, mais do que direto. Meio do ano eu já estava com notaço. Saí de lá, fui fazer minha primeira faculdade, fui fazer minha segunda faculdade, fui fazer minha terceira faculdade, blá 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 blá. E todo mundo conhece essa história. Aí eu olho para trás. Eu fico vendo quem eu era e quem Deus me fez. Olha quem você era, Vini, quem Deus te fez. Olha quem você foi e quem Deus te fez. Um dia alguns dos que estão aqui estavam numa boca de fumo, presos nas drogas. E hoje levanta a mão e dá glória, porque é livre. Um dia o álcool aprisionava, mantinha a gente preso. Nós éramos refém. Hoje a gente levanta a mão no meio do culto e diz assim: eu sou livre para adorar este Deus. Então você tem motivos para glorificá-lo. Você tem motivos para adorá-lo. Você tem motivos para dizer: Senhor, eu posso te agradecer sim, porque eu tenho a maior riqueza do mundo. A maior riqueza do mundo Ele nos deu, Jesus Cristo Salvador. Só quem tem Ele aí dá glória. Aprenda a olhar para cima e dizer: Senhor, eu sou grato, porque se hoje for o último dia da tua vida, você não vai deixar dívidas. E quando eu falo dívida, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando dívidas pessoais, vidas das quais você poderia abraçar e tratar, vidas das quais você podia dizer assim: eu te amo. E você adia isso. Mas hoje é aquele dia que o Senhor trata com esta igreja e trata com você e diz para mim e para você: e se hoje for o teu último dia? E se hoje for o teu último dia, você vai subir para a glória cantando e falando em línguas estranhas, adorando a esse Deus. Então você vai dizer: Senhor, me dá mais uns minutinhos, porque eu não falei com minha mãe ainda. Me dá alguns minutinhos, Senhor, porque eu não pedi perdão para aquela pessoa. Me dá alguns minutinhos, Senhor, porque eu não consegui resolver isso ainda. Porque eu consegui alguém, porque eu estou ferido com alguém, porque eu carrego a mágoa de alguém. Hoje é um dia de cura na sua vida. O Senhor está aqui nesta noite para te curar, para curar o teu coração, para libertar a tua alma. E eu sinto Ele aqui dentro de mim pulsando. Eu sinto a presença dEle aqui neste púlpito. Eu sinto a sua graça dentro de mim, dizendo para mim e para você: se hoje for o seu último dia, você poderá subir dizendo: glória, glória, glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.